Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar um caso incrível que envolve a banda Carpenters, a grande banda pop dos anos 70, e como eles fizeram um dos compactos, uma das músicas mais esquisitas da história do pop. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça meu site de jornalismo cultural. Eu queria te convidar para conhecer o site andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante. Você tem acesso a 3 textos inéditos por semana. Você participa comigo de debates, workshops. Tem muita coisa legal. Galera, hoje eu queria contar a história de uma música que me fascina desde que eu ouvi ela pela primeira vez, que é uma música dos Carpenters chamada Calling Occupants of Interplanetary Craft. É uma música de 76 que é bem diferente das outras músicas dos Carpenters. Né? Quem eram os Carpenters? Os Carpenters era um duo americano formado por dois irmãos, o Richard Carpenter e a talentosíssima Karen Carpenter. Né? A Karen, exímia cantora, a mulher uma baterista fenomenal, uma instrumentista assim. Você já viu algum vídeo da Karen Carpenter tocando bateria? A mulher é uma monstra tocando bateria, tipo um John Bonham, assim, impressionante. Né? E o Richard Carpenter era um grande compositor, pianista. Era um duo assim de irmão e irmã que fizeram algumas das músicas mais queridas digamos, do soft rock, né, do pop dos anos 70. Estou falando de Superstar, que foi lindamente gravado pelo Sonic Youth, né, num disco tributo aos Carpenters. They Long to Be Close to You, Rainy Days and Mondays, We've Only Just Begun, Yesterday Once More. Eles gravaram muito sucesso. No início dos anos 70, ali, os Carpenters realmente arrebentaram, tiveram um monte de número 1 e tal. E aí, em 1976, os Carpenters já não estão tão na crista da onda, né? Digamos, a fase áurea deles já tinha passado ali alguns anos antes, né? E o Richard Carpenter ouve uma música no rádio que deixa ele fascinado. É uma música chamada Calling Occupants of Interplanetary Craft, que pode ser traduzido por chamando os ocupantes da nave interplanetária, né, de um grupo canadense meio progressivo chamado Clato. Né. Bom, essa banda Clato, como eu falei, faz um som meio progressivo, meio psicodélico, uma coisa meio um rock sinfônico, assim, que era uma coisa muito em voga ali em meados dos anos 70. Né. E a banda tinha uma particularidade, né? O nome da banda, Clato, era o nome de um personagem do filme, um filme de ficção científica chamado O Dia em que a Terra Parou, né, dos anos 50, um clássico da ficção científica. E a banda fazia muitas músicas sobre extraterrestres, sobre vida em outros planetas. Eles acreditavam em vida em outros planetas e eles lançaram essa música em 76. Né? O disco deles se chamava 3:47, né, que era o horário, supostamente, em que o personagem Clato chegava à Terra naquele filme, no dia em que a Terra parou. Era uma banda muito mística, uma banda muito sonhadora, assim, né? E era uma coisa que estava rolando muito, né, galera, no meados dos anos 70. Né? Muita gente, músicos, escritores, estavam buscando, digamos assim, soluções para os dilemas existenciais em outras sociedades, em outros planetas, né, em outras culturas, em outras religiões. Né. Foi uma época, por exemplo, no Brasil, a gente pode lembrar do Racional do Tim Maia, do Tábua de Esmeralda do Jorge Ben, exatamente dessa época de 74, né, que era um disco sobre alquimia. Era a época em que o Raul Seixas e o Paulo Coelho estavam explorando ali a filosofia do Aleister Crowley, né, a filosofia de Telemann. Nos Estados Unidos e na Europa, a contracultura bombando e muita gente buscando conhecimentos sobre religiões orientais, sobre seitas, né, buscando saídas, buscando explicações para seus dilemas existenciais. E o Richard Carpenter, galera, era um cara que você menos acharia que poderia se interessar por esse tipo de coisa. Né? A família Carpenter era uma família careta ali da Califórnia. Né? Ele e a Karen não eram exatamente ícones da contracultura, pelo contrário, né? Eles eram considerados pessoas assim caretas, música que a sua mãe e seu pai poderiam ouvir e tal, apesar de ser de extrema qualidade e tal. Mas o fato é que o Richard Carpenter caiu de amores por essa música do Clato e decidiu gravar essa música no disco seguinte do Carpenters. Né? E aí, quando o Richard Carpenter, que tinha um ego do tamanho de um caminhão, né, decide fazer alguma coisa, não tem gravadora que fale para ele que ele não pode fazer. Né? Então, a gravadora que já tinha ganho
bilhões de dólares com os discos e compactos dos Carpenters, né, deu para ele carta branca para ele fazer a versão que ele queria dessa música do Clato. E o Richard realmente caprichou, né? A música é um épico, a música tem quase 7 minutos, se não me engano, e é quase uma ópera pop de ficção científica, né? Ela começa, eu vou postar aqui na descrição um link aqui pro vídeo dessa música, né? Ela começa com uma locução radiofônica simulando um programa de rádio desses bem caretas, assim, em que o apresentador está recebendo ligações e as pessoas estão pedindo músicas na rádio, só que quem liga é um ET. Então o apresentador fala: e aí, meu amigo, que música você quer? E aí vem uma voz de ET, e a voz de ET, o ET tenta se comunicar com ele não entende. Ele fala: não estou entendendo, o que você está querendo dizer? Que música você quer pedir? E aí o ET fala alguma coisa do tipo: estamos chegando, né? Vamos descer no seu planeta e tal. E aí começa a música, que é uma maravilha, né? É um épico assim, pop, barroco, sinfônico, né? Com uma produção assim típica ali dos anos 70, né? Aquela produção gigantesca, né? É um dos compactos mais caros já feitos. A produção desse disco reuniu 160 músicos, né? Incluindo toda a Orquestra Filarmônica de Los Angeles, um coral de 60 pessoas. E naquela época, o Carpenters, assim como Beach Boys, como Simon & Garfunkel, muitas bandas daquele período, eles gravavam com os músicos de estúdio de um grupo conhecido como Wrecking Crew, né? Tipo a equipe de demolição, que era um grupo assim de uns 25 a 30 músicos de estúdio que gravavam todas as músicas, eram uns músicos excepcionais. E nessa gravação eles tiveram o Joe Osborne, que era baixista, que gravou com o Simon Garfunkel, que gravou com o Neil Diamond, o Ron Tutt, o baterista que tocou com Elvis, com o Roy Orbison, ele gravou com o Tony Peluso, né, que tocava com Carpenters, o guitarrista que tocava com Carpenters desde o início da banda. Ou seja, é uma mega produção. Imagina a Orquestra Filarmônica de Los Angeles, um coral de 60 pessoas, uma banda gigante, totalizando 160 pessoas, 160 instrumentistas e cantores, gravando uma música de 7 minutos sobre a chegada de ETs à Terra. Isso era a loucura da indústria musical dos anos 70 nos Estados Unidos, né? Uma indústria super poderosa, uma indústria com muita grana, onde esses caras tipo Richard Carpenter, né, que faziam a fortuna de gravadoras, tinham carta branca muitas vezes para gravar os discos que quisessem, não importava o custo dessas gravações. E detalhe, o Richard nem falou para a gravadora, né, como ele faria a música. Ele não falou para a gravadora, ele só mostrou a música pronta. Quando a gravadora viu a música pronta, os caras quase caíram de costas. A música tinha 7 minutos, era impossível tocar no rádio. Começava, como eu falei, com uma narração radiofônica de mais de 1 minuto de duração, né? E a gravadora implorou para o Richard Carpenter para diminuir, fazer uma versão menor da música. E ele não queria, ele falou que a música tinha que sair daquele jeito, e eles acabaram chegando a um acordo, né? A versão integral da música saiu no LP de 1977 dos Carpenters chamado Passage, né? Enquanto uma versão reduzida de 4 minutos foi lançada em compacto. E essa música foi lançada e não foi um grande sucesso, né? Ela chegou ali no número 30 e poucos da parada da Billboard, né? Que não era nada pro Carpenters. O Carpenters já tinha tido 3 ou 4 números 1, um monte de número 2 na parada da Billboard, então uma música em 30º tanto não era nada para os Carpenters, né? Mas foi o penúltimo sucesso dos Carpenters, né? Depois eles fizeram Touch Me When We're Dancing, lançado em 81, né? Em 1983, tragicamente, a Karen Carpenter, aos 32 anos, morre de anorexia, né? E aí a banda acaba. Eu vou fazer um vídeo qualquer hora sobre a história dos Carpenters, que é uma história sensacional. Mas eu queria celebrar aqui hoje essa música, Calling Occupants of Interplanetary Craft, como um símbolo de uma era, né, de uma época da indústria musical em que ideias eram aceitas, que gravadoras investiam maciçamente em produção musical, né, e em que gravadoras confiavam no tino comercial de seus artistas. Nesse caso não deu tanto certo assim, porque a gravação foi uma fábula.
a música não foi nenhum grande sucesso dos Carpenters. Agora, quando você ouve hoje, é uma música lindíssima, né? Uma música estranha, uma música esquisita. E, pô, que legal que uma gravadora teve a manha de permitir que artistas tão pop e tão famosos quanto os Carpenters gravassem uma música tão anticomercial e esquisita. Ouçam a música, eu vou postar aqui vou linkar aqui na descrição tanto a versão dos Carpenters quanto a original do Clato para vocês ouvirem. São muito, muito legais. Queria fazer um convite para vocês conhecerem meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$20 por mês, você tem um monte de benefícios. 3 textos inéditos por semana que eu escrevo só para o site. Você participa de cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes. Esse mês a gente tem um sensacional com o Clemente dos Inocentes sobre a história do punk, por exemplo. Mês passado fizemos um sobre o Neil Young, né? E você tem acesso ilimitado ao acervo do site. Tem mais de 80 cursos e 700 textos. Dê uma olhada lá, andrebarcinski.com.br. Tenho certeza que você vai gostar.